É para ser algo natural e instintivo que o homem seja o provedor, seja aquele que provê. Dinheiro é como se fosse um estímulo para o homem, muito mais que mulher, talvez. Talvez. Então, na cabeça do homem, tudo está relacionado a dinheiro. Quando o homem recebe a notícia de que ele vai ser pai, a primeira coisa que ele pensa é: meu Deus, despesa, vou precisar de um outro trabalho, vou precisar ganhar mais, vai ter mais gastos na casa, enfim, é a primeira coisa que ele pensa, né? Quando um homem é convidado pela mulher para fazer uma viagem, ele não quer saber para onde que ele vai. Por mais que ele não fale, ele pensa: quanto isso vai me custar? A relação do homem com o dinheiro é algo bem particular e diferente de como a mulher enxerga. A mulher, ela tem esse lugar de nutrir, de trazer vida, de gerir. Então, quando existe um desequilíbrio, sempre, todo desequilíbrio traz uma dor. Quando existe esse desequilíbrio nas finanças, isso vai influenciar na nossa forma de ver o dinheiro, de lidar com o dinheiro. E é exatamente aí que entra a minha relação com o dinheiro. Toda a minha criação, o meu pai, que foi a figura masculina de provisão, trouxe essa relação com o dinheiro de uma forma muito particular, que era a forma com que ele foi criado, com a experiência que ele teve, né? A minha mãe também trouxe essa particularidade dela. Nos tempos deles, eram mais difíceis, não tão difíceis quanto no tempo dos meus avós, mas não tão fácil como é hoje que tu compra qualquer coisa e parcela, né? O meu pai teve relação com o dinheiro de uma forma cultural dentro da família dele de escassez. A minha mãe teve uma relação com o dinheiro de uma forma cultural na família dela de falta. Logo, a ideia deles de trabalho era não ter ou buscar ter outras experiências que eles tiveram na sua criação. Então, existem dois fatores que influenciam a nossa forma de lidar com o dinheiro. O fator cultural, que é como o nosso mundo está funcionando hoje, e o fator cultural familiar, que é como a gente foi criado em relação ao dinheiro. A nossa família era uma classe média. O meu pai trabalhava para prover e a minha mãe trabalhava para ter o dinheiro dela. Então, logo cedo eu entendi que eu também ia ter que trabalhar para ter o meu dinheiro. Não para ajudar na casa, mas justamente por essa relação que eles tinham com o dinheiro, né? O dinheiro deles não jorrava para a família da mesma fonte. Minha mãe trabalhava para ela e meu pai trabalhava para casa. Então, quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, eu comecei a querer me virar para ter o meu dinheiro. Eu lembro que eu pedia para as minhas amigas me dar o adesivo que vinha no caderno delas, né, aquela folha, e daí eu vendia aqueles adesivos na escola. Bem na fase ali de criança ainda, né, eu comecei a fazer bijuteria, aquelas de miçanguinha para vender, e fazia desenho para vender, enfim, eu queria ter o meu dinheiro. Com 12 anos, eu fui fazer um curso profissionalizante no Senac. Eu lembro que na época meu pai teve que preencher 1001 coisa, porque 12 anos, eu fiz um curso de manicure e comecei a trabalhar para ter o meu dinheiro. E aí começou todo o meu vislumbre de independência, de empoderamento, de ter o meu dinheiro. Meu pai sempre repetia constantemente a frase de que não tenho dinheiro. Então eu cresci ouvindo que ele não tinha dinheiro, apesar de saber que ele tinha, né? Hoje reconhecer que ele tinha, porque a gente vivia bem. E bastou ter o meu dinheiro para reproduzir o mesmo comportamento dos meus pais e repetir essa frase: eu não tenho dinheiro. Eu sempre tive a relação com o dinheiro, o André me chama de Salim, porque tudo eu vejo uma oportunidade financeira, ou um interesse, ou enfim. Essa minha relação de criação influenciou completamente a minha forma. Então, essa minha relação com o dinheiro influenciou diretamente nos meus relacionamentos, porque eu não me achava merecedora de receber um presente,
eu não me achava digna de receber algo de alguém, eu sempre tinha a mentalidade de que eu tinha que retribuir, de que eu era importante, valorizada se eu estivesse pagando algo. Quando eu saía, eu não sabia receber assim, por exemplo, sair com algum rapaz, ele pagava a conta. Não, eu dizia que ia no banheiro, pagava a minha parte, ou rachava, sabe? Sempre foi sinônimo de importância para mim aquilo que eu pagava. Então, eu era importante pagando. É como se o dinheiro ele fosse um sinônimo de equilíbrio ali para mim. Eu tinha que estar igual ou acima, nunca abaixo. Então eu não sabia retribuir. Isso influenciou também diretamente no meu casamento, né? Porque na minha cabeça a mulher tinha que trabalhar, ganhar igual ou mais que o marido. Existia na minha cabeça a figura de uma mulher dentro de casa, porque não era isso que eu tinha, né? E não tô dizendo que é certo ou errado, eu tô compartilhando a minha experiência. Então, para mim, isso foi muito desafiador. O André, ele foi embora para outra cidade para trabalhar e eu abriria a mão da minha vida na cidade que eu estava para acompanhá-lo. E aí, como era uma cidade pequena que a gente estava indo, eu pensei assim, nossa, vou chegar na cidade, praticamente só tem eu de professora de balé. Nossa, eu vou faturar muito, vai estar super tranquilo, né? Vida normal, vida que segue, só que em outra cidade. Gente, quando eu cheguei lá, primeiro ano, eu tive uma turma de 7 alunas. Fim. Não consegui montar mais turmas, as pessoas não me conheciam, era natural. E aí, dentro de casa, eu não me achava digna. Eu ficava cuidando o que eu ia comer, porque eu não tava pagando aquela comida. Olha que absurdo, mas era assim a minha cabeça. E eu pensava assim, e quando eu fui pra lá, que eu fechei a minha escola e fui pra lá, eu pensei assim, bom, vou deixar um dinheiro guardado. Olha a mentalidade, porque se não der certo com o André, eu pego esse dinheiro e recomeço minha vida. E aí todo mês eu fazia uma reunião com o André. Chorava assim, ó, me sentia a pior pessoa do mundo, porque tinha que pagar as contas do mês e eu não tinha dinheiro pra botar ali pra pagar as contas do mês, porque 7 alunas não dava pra nada. E aí aquilo me doía, aquilo me remexia, aquilo me deixava angustiada. E daí eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir ficar dessa forma, né? Sendo que, em contrapartida, eu fazia todo o resto, cuidava da casa, da alimentação, das coisas, mas parece que isso não é valorizado, que isso não é trabalho. Eu tinha tanto tempo livre em casa para cuidar das coisas da casa, que uma vez eu esfreguei toda a parede, o rodapé, tudo, teto, tudo. Que o André chegou e olhou para o apartamento assim, meu Deus, o que tu fez aqui? Deu assim, lavei tudo. Como se isso não fosse um trabalho, né? Se eu trabalhasse, eu ia ter que pagar uma pessoa para fazer isso de qualquer forma. Mas enfim, essa era a minha sensação, assim, o sentimento que eu tinha. Não contente, eu pensei assim, vou pegar esse dinheiro que tá guardado, vou para São Paulo e vou montar uma loja de roupa online. E assim eu fiz. A pior coisa que eu fiz. Mas foi aquela sensação de, não, eu tô trabalhando, eu tô provendo também, eu tô trazendo dinheiro também. E assim foi. Trouxe dinheiro para casa? Não. Nada assim que fez grandes diferenças nas nossas finanças. Mas torrei aquele dinheiro, né? No ano seguinte, quando eu abri as matrículas, graças a Deus foi um ano assim, ó, excelente. Montei 4 turmas, tinha bastante alunas, consegui assim me estruturar. Mas eu recebia tudo no início do ano. Ou as mães pagavam parcelado no cartão de crédito, daí o meu plano de recebimento era um dia útil, ou elas pagavam à vista e tinham desconto. Ou seja, quando começou o ano, eu me sentia assim, riquíssima. E aí o André chegou para mim e disse assim, Camila, pega esse dinheiro, quita todas as tuas contas e o que sobrar a gente guarda. Beleza?
Gente, quando eu fui quitar minhas contas, mais de 70% do valor que eu tinha recebido foi para pagar conta, foi para pagar cartão de crédito. Eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, que desperdício, eu podia fazer tanto com esse montante agora, com esse dinheiro, e eu desperdicei tudo, literalmente tudo. Por quê? Porque a minha vida não era assim, ó, eu vou planejar para adquirir alguma coisa. Eu ia lá, comprava, parcelava, pagava, e assim eu ia vivendo. Que ilusão, que prisão. Quando eu fiz isso, daí que caiu a ficha, eu assim, meu Deus, eu sou escrava do meu dinheiro? O dinheiro determina quanto eu preciso trabalhar para ter a vida que eu tô tendo. Isso não é equilíbrio, isso não é saudável, isso não é liberdade. Eu vivia o que mais de 90% das pessoas vivem. Vamos viver o hoje. Nós não sabemos onde nós vamos estar amanhã. E assim a gente ia. Eu não conquistava grandes coisas. Eu tinha as minhas coisas, mas não tinha dinheiro guardado para uma emergência. Quando a pandemia chegou, eu estava totalmente desestruturada financeiramente. Então eu não. Era uma falsa ilusão, sabe? E dia que eu quitei as contas, que eu pensei assim, ó, eu vou trabalhar praticamente o ano inteiro para não receber nada. Foi tudo para quitar contas que eu achava que não tinha, né? Porque era parcelado. Deus, isso não tá certo. Mas foi bom para mim ter esse choque de realidade. De dia em diante eu comecei a planejar. E daí eu comecei a fazer questão de juntar o dinheiro com o André, assim, no sentido de que a gente estava junto nesse negócio. Que a gente não era cada um tinha o seu dinheiro, era o nosso dinheiro. Lembra que eu falei no início que o homem ele tem essa sensação de provisão? Quando isso foi disfuncional na nossa criação e a mulher ela tem que ser independente, ela tem que correr atrás das coisas dela, de forma desequilibrada que eu me refiro, isso vai refletir lá na frente e não vai ser saudável. A gente pode comprar o que a gente quiser hoje, agora, e isso vai gerando uma sensação de que nunca tá bom, nunca a gente tá satisfeito com aquilo que a gente tem, a gente não valoriza porque a gente não tem aquele tempo da espera, aquele tempo real da conquista, sabe? Eu comecei a valorizar essas pequenas conquistas e a entender que não era o dinheiro que determinava quantas horas eu tinha que trabalhar, quanto eu tinha que receber para ter uma vida que eu nem sabia se era aquela uma vida boa para mim. Eu comecei a me enxergar e a direcionar meu dinheiro para onde eu queria. Eu descobri que estava grávida, que a gente ia ter um bebê. Veio aquele medo, veio aquela insegurança, veio aquela sensação de, meu Deus, a gente não vai dar conta. E aí eu fui colocando os pés no chão, eu assim, a primeira coisa que eu fiz assim, eu não vou comprar nada. Eu vou comprar conforme precisar. Por quê? Porque a gente pode guardar dinheiro para aquilo que é importante, por exemplo, um parto de emergência é importante. Na realidade que a gente estava, a gente não sabia nem onde o bebê ia nascer, porque o André estava para ser transferido. Então, a nossa segurança era ter uma reserva de emergência e curtir a gestação. E foi isso que eu fiz. A gente não fez enxoval, eu não fiz 1001 chá, eu fiz um chá revelação, mais porque eu queria ter esse momento de descoberta mesmo. E eu me dediquei exclusivamente a adquirir conhecimento. Essa foi a peça mais importante do meu enxoval. E, gente, não faltou nada para Cecília, não falta nada para Cecília, nós ganhamos muita coisa. E aí, mais uma vez, eu percebi que a gente não precisa ser escravo do dinheiro. Porque muitas vezes a gente vai lá e compra 1000 coisas que os nossos filhos nem usam. A Cecília tem pouquíssimas roupas, mas que ela usa todas. E a que era mais bonitinha que eu pensei assim, não, essa aqui eu vou deixar para ocasiões especiais, nem serve mais. E aí eu sabia que eu não ia voltar a trabalhar, foi uma escolha que a gente fez para que eu pudesse me dedicar a ela. Porque na minha cabeça eu pensava assim, bom, o que toda mulher, acontece com toda mulher que trabalha, né? Engravidou, 4 meses de licença maternidade, se conseguir emendar umas férias, fica mais tempo, mas se não, com 4 meses volta a trabalhar. E eu pensava assim, não, eu não quero isso. Eu quero ficar com a minha filha um bom tempo. Porque ou eu vou ter que colocar ela numa creche,
ou eu vou ter que contratar uma babá e daí eu vou pagar para uma pessoa criar minha filha? Não, então eu crio minha filha. E aí a gente se adaptou na realidade financeira que a gente tinha para viver a vida que a gente gostaria de levar. Isso eu entendi que era liberdade com relação ao dinheiro, fazer essas escolhas. Mas isso doeu, porque parece que é errado a mulher ser mãe, dona de casa, esposa. Parece que é um trabalho inútil, parece que é um trabalho que não é remunerado. E talvez se fosse, seria um dos mais altos salários, porque é muito trabalhoso. E aqui eu não tô criticando a tua forma de criar o teu filho, nem direcionando o que tu tem que fazer ou não, se tu tem que trabalhar fora ou se tu tem que ficar em casa. Eu só tô compartilhando a minha experiência. Eu optei por dar uma pausa na minha vida profissional, entre aspas, porque esse ano ainda eu me formo em 2 graduações e não sei quais vão ser os meus objetivos lá na frente. Hoje é como se nada tivesse muito nítido para mim daquilo que eu quero fazer, mas eu encontrei descanso em poder ficar em casa, cuidar da minha filha e entender que o meu marido trabalha para prover. Posso ocupar o lugar que eu quiser e encontrar paz e descanso nisso, porque constantemente a gente é empurrado para isso, né? Ah, se eu tenho que dar o melhor pro meu filho, eu tenho que ganhar tanto. Essa é a tua realidade, tu tem paz nisso? OK. Mas o grande segredo é esse, de não ser escravo do dinheiro. Comecei a entender que eu não era o meu pai, nem a forma com que ele se relacionava com o dinheiro. Eu não era minha mãe, nem a forma com que ela se relacionava com o dinheiro. Eu era protagonista da minha história e eu deveria escrever a minha vida a partir daquilo que eu acreditava ser saudável. E deu tempo, graças a Deus, de hoje eu fazer escolhas e estabelecer prioridades. E que eu sou sim digna de receber, digna de ser agraciada, que o meu valor não tá na minha capacidade de fazer algo, mas de quem de fato eu sou. Lembro que eu sempre, quando eu ia preencher qualquer cadastro, qualquer coisa que eu fazia, quando perguntavam a profissão, a minha resposta era empresária. E aí eu fui fazer um cadastro com o André e a mulher perguntou, né, profissão, e eu saio rasgando assim, ó, dólar. Eu me senti assim envergonhada, humilhada, me senti assim sem valor, porque nossa, eu sou dólar. Como se eu tivesse obrigação de ter uma carreira bem-sucedida e que as pessoas olhassem pra mim, nossa, ela é fodona, ela é empresária, ela é mãe, ela é mulher, ela é tudo. Gente, hoje existe uma carga tão pesada sobre a mulher, sobre os ombros da mulher, que ela mesma colocou pela posição que ela escolheu ocupar e da forma com que a sociedade empurra. Dizer que tu é dólar é sinônimo de desmerecimento. Aprende a reconhecer aonde tu tá hoje. Não diminui os teus sonhos nem as tuas expectativas, não é isso. Mas planeje. Planeje conquistar essas ambições que tu tem. Mas não fica escravo de algo tão raso que não tem valor, que deve te servir e não te fazer servo. E busca no teu coração a cura sobre isso, porque o teu relacionamento com teu pai está diretamente relacionado à forma com que tu lida com o dinheiro. Quando eu percebi isso e trouxe luz e clareza, foi onde as coisas começaram a mudar. Claro que eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, para crescer nessa área, mas eu queria compartilhar, principalmente para você, mulher, mãe, que escolheu se colocar no papel da sua natureza, que é de nutrir, de gerar, de ser sábia nas condutas do teu lar. Não se sinta inferior nem menosprezada. Da mesma forma, a mãe que escolheu seguir a carreira profissional, não se sinta como se algo tivesse faltando para o teu filho. São as tuas escolhas. E se os frutos das tuas escolhas estiverem te fazendo bem, então continua. A gente não tem que trazer esse peso sobre a mãe que escolheu ficar em casa e nem sobre a mãe que escolheu seguir a carreira profissional. A gente tá aqui para cada um ocupar o seu papel
de acordo com o seu propósito, naquilo que se faz bem. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo tenha despertado coisas em ti que possam transformar a tua vida ou ser uma fonte de inspiração. E eu vou mostrando um pouquinho, revelando um pouquinho das coisas que eu acho importante nos próximos vídeos aqui. Um beijo. Obrigada, filha. Você se comportou. Meu Deus, faz muito tempo que a mãe tá gravando e você ficou tão mocinha. Meu anjinho.